Olá, Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast chamado Lean Marketing. Primeiro de tudo, eu gostaria de te dizer que eu sou um grande fã do teu trabalho no Resumo Cast e também eu sei que agora tu está com um novo desafio ligado ao metaverso. E eu queria entender um pouco mais, Gustavo, tanto da tua carreira, que tu possa explicar para quem está acompanhando pela primeira vez nosso podcast, quanto esse novo desafio que tu está vivendo agora. Tem como trazer um pouco mais de riqueza sobre o que está fazendo agora, quais são os teus novos projetos para nós? Oi, Lucas, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo bom, Kika? Tudo bom, Aline e Andréia? É um prazer estar aqui. Claro, vamos falar aí sobre alguns desafios. Então, eu sou bastante conhecido pelo Resumo Cast, que é um podcast que eu comecei em 2016 e ele tem a proposta de resumir livros para empreendedores, né? Livros de negócios e trazer insights aí para a audiência de uma forma free, gratuita nos canais de podcasts. E a partir do momento que eu comecei com o Resumo Cast, eu passei a me envolver muito com startups. Isso em um estágio onde eu morava fora do Brasil, alguns anos atrás, e eu comecei a trabalhar com laboratórios de inovação corporativos, de inovação aberta, que traziam startups para as grandes corporações e implementavam as ideias das startups como unidades de negócios. Isso numa grande empresa aérea fora do Brasil. Então, na área da aviação, trabalhei com startups, comecei a me interessar pelo assunto inovação e envolver os meus estudos no Resumo Cast com meus estudos sobre inovação, modelagem de negócios, startups, venture capital, o empreendedorismo e principalmente a forma aí como as startups inovam e conseguem trazer soluções aí para problemas que a sociedade de outras formas não consegue resolver. Aí comecei a investir em startups também e recentemente, em janeiro de 2022 agora, no começo do ano, eu lancei uma Venture Builder que tem como missão ajudar as startups a mitigarem o risco de falha das startups, né? A gente pode falar mais sobre o conceito de startup, mas uma startup é um empreendimento humano, é uma organização humana que tenta encontrar solução para um problema super difícil em condições extremamente desafiadoras. E aí a gente está falando também de pessoas, são pessoas que empreendem, são pessoas que se organizam para resolver problemas. E algumas vezes, na maioria das vezes, estatísticas dizem aí que em 80% das vezes as startups fracassam, elas acabam, elas não conseguem o seu sucesso, que é encontrar um modelo sustentável de negócios. Então eu atuo exatamente com a minha Venture Builder, tentando ajudar essas startups nessa fase de fracasso para reduzir estatisticamente a quantidade de fracassos através de técnicas de venture capital e da nossa estrutura que a gente pode falar um pouco mais sobre ela, que é uma estrutura de venture builder. Sensacional, Gustavo. Aqui conosco nós temos Kellen Halber, Aline Streck e Andrea Sarmanho, que vão também nos ajudar com perguntas, questionamentos a ti, Gustavo. E eu gostaria de começar com uma pergunta que é a pergunta mais clichê que eu poderia fazer hoje, mas na tua opinião, assim, e tendo o contexto sobre tecnologia, negócios, o que é um metaverso e qual o tamanho desse mercado? O metaverso, ela por si só é uma definição controversa. Até hoje até estava em outra live fazendo um call com 4 outras pessoas e a gente chegou à conclusão no meio do call que cada um estava tentando definir um metaverso e cada um estava dando a sua própria opinião sobre 4 diferentes definições, né. Então esse é um dos grandes desafios. O que que é o metaverso? O metaverso hoje ele se tornou muito popular aí depois que o Facebook lá anunciou a mudança do nome dele para Meta, e várias coisas que já vinham acontecendo em paralelo convergiram, parece que convergiram, para uma mesma discussão, e as pessoas hoje estão tentando definir o que que é o metaverso. Então o metaverso, ele se parece com o futuro da internet, ou o que a forma futura como nós iremos interagir com os meios e canais e mídias digitais para continuar fazendo as coisas que nós vínhamos fazendo no passado, como
humanidade, desde das necessidades básicas, que possivelmente não vão poder ser feitas no metaverso, mas alguém, por exemplo, pode conseguir um emprego no metaverso, fazer uma entrevista de emprego em outro país e conseguir um emprego que não está disponível no seu país dentro de uma plataforma de metaverso, ser paga com criptomoedas, converter criptomoedas para dinheiro real e comprar comida para o corpo físico. Então, esse é um exemplo de uma conexão do mundo real com uma plataforma aí virtual de metaverso. Então, resumindo, a definição de metaverso eu gosto de manter simples, é o futuro da internet. Assim como na década de 90, tem um livro do Bill Gates, que o título em português eu não lembro, mas é The Road Ahead, a estrada a seguir. Ele escreve nesse livro que no futuro teremos uma super estrada da informação, onde as pessoas elas trocarão mensagens, não será mais necessário TV, rádio, as cartas de correios serão inúteis, porque a gente vai ter um correio eletrônico. E ele descreve aquilo na década de 90, de 95, esse livro. E ele descreve aquilo como um futuro que, na época, as pessoas até faziam chacota, era visto como ficção científica pura, e hoje nada mais é do que a realidade. Então, o metaverso possivelmente é esse livro do Bill Gates que a gente está tentando descrever, mas agora na nossa era contemporânea, e não mais nos anos 90, e a gente está tentando descrever como é que vai ser o futuro à frente, né? Então, o metaverso pode ser também descrito como um momento no tempo, e não uma única plataforma. Para um millennial entender o metaverso, né, a gente poderia fazer uma associação que seria um The Sims conectado com a vida real, né? Porque tem essas possibilidades do ambiente virtual, onde tu desenvolve funções ali, cria relações, procura emprego, né? Eu penso muito nisso, assim, quando a gente traz todas essas potencialidades que poderiam acontecer mas que é algo muito disruptivo e que parece ainda um pouco desassociado, né, da vida da maioria das pessoas e das empresas. E aí, quando começaram a falar muito assim no metaverso, teve muito destaque notícias assim de grandes empresas, grandes marcas do mundo da moda, né, que lançaram produtos totalmente virtuais. A Nike lançando tênis que tu poderia comprar no metaverso, né, e que seriam produtos exclusivamente digitais. E aí teve muito destaque por ser algo muito surreal, né? Muito novo. E aí, trazendo um case que rolou aqui na agência esses dias, a gente estava numa reunião com o cliente, e aí ele tem uma loja física, sabe? Que faz vendas mais presenciais, bem tradicional. E aí nós estávamos discutindo até estratégias offline com ele de reconhecimento de marca e maneiras de tornar a loja deles mais presente, assim, em eventos que eles patrocinam, coisa e tal. E aí ele nos trouxe que a loja estava patrocinando alguns eventos porque ele gostava muito de correr. Então ele corria e tal, e identificou a oportunidade de dar visibilidade para a logo da loja nesses eventos. E a gente, né, na nossa inocência, assim, na cabeça analógica, pensamos: nossa, que legal, né? Você gosta de correr, atleta e tal. Ele, não, que atleta? Eu gosto de correr online. E aí a gente achou graça porque ele é um senhor já, e aí ele contou pra gente, não, depois de velho eu comprei um videogame, e aí eu participo de corridas online com o pessoal, é todo mundo conectado, e aí a gente colocou a marca da loja lá. E aí a gente achou fantástico, né? Porque, assim, são possibilidades do virtual que saem um pouco desse surrealismo, né, do metaverso que ainda não está muito claro, talvez muito presente, né, na cabeça das pessoas e das pequenas empresas, porque hoje a gente vê e pensa metaverso e pensa em marcas grandiosas, né, em grandes corporações, em como é que pode usar toda essa questão do pagamento virtual, da criptomoeda e tudo mais, né, mas assim, a gente vê que ao mesmo tempo o ambiente digital já dá alguns caminhos, né, para empreendedores que estão ligados nessas possibilidades, né. Legal, a Andrea falou sobre, né, os millennials e esse caso aí que não era do senhor que não era tão parte da geração dos millennials, mas é interessante esse conflito ou esse contraste de gerações. Os millennials eles já nascem com a sua nativos, né, digitalmente nativos, e para eles
possivelmente o metaverso vai ser algo natural. A gente, né, que traz essa discussão aqui agora, porque a gente vive esse momento de transição, mas possivelmente no futuro, as gerações que nascerem vai ser tão natural quanto, a internet, quanto o e-mail, como a TV foi nas gerações passadas, né. E aí a Andrea falou do The Sims. O The Sims é uma plataforma, assim como o Second Life. Quem é que lembra do Second Life? Os The Sims e o Second Life, eles, de certa forma, eles flotaram, eles não deram muito certo, porque o momento, eu acho que as convergências das tecnologias naquela época, elas não permitiam tantas coisas que fossem feitas concomitantemente, como não havia uma estrutura de blockchain, de pagamentos, os NFTs, a gente não podia digitalizar ativos, as tecnologias de inteligência de realidade virtual e até inteligência artificial eram muito menos avançadas na época do The Sims, não dava para ter uma experiência imersiva, né, na época do Second Life, que fizesse sentido e fosse atrativa para as pessoas quererem estar naquele lugar. Mas hoje a gente está caminhando para uma janela praticamente temporal de tempo, onde a gente tem a convergência de várias tecnologias que agora é possível fazer-se coisas que na época que esses outros experimentos não deram certo, e naquela época não foi possível. E essa é uma realidade que a pandemia nos trouxe, né? Viver de forma online. E a gente pode dizer que o metaverso hoje ele vai ser, né, um sistema operacional para as nossas vidas digitais. E eu queria saber de ti, Gustavo, quais são os impactos, assim, na tua visão, que o metaverso vai trazer, tanto positivos quanto negativos. Se tu vê algum impacto negativo também da chegada do metaverso. Eu vejo qualquer revolução ou evolução, momento de ruptura, traz aspectos negativos e positivos, mas as pessoas confundem muito a tecnologia com o ser humano que utiliza a tecnologia. A tecnologia, ela é amoral. O ser humano é moral ou imoral, né? Não é o garfo que engorda, é quem come com garfo. Não é a caneta que escreve besteira, né? Quem segura a caneta. Assim como, se a gente for extrapolando, vai chegar à conclusão que não é a bomba que mata, é um ser humano que vai lá e joga a bomba. Por exemplo, a radioatividade pode ser usada para criar a bomba atômica, ou no ramo aí da oncologia, para salvar milhares de pessoas. E essa discussão, ela não vai fugir da humanidade, mesmo que as tecnologias do metaverso venham a flopar ou nunca aconteçam no futuro. Então, a gente tem que separar a discussão ética humana, que vai estar sempre presente, né? Se colonizarmos Marte amanhã ou no ano que vem, essa discussão ética vai ser levada para Marte também, porque é inerente ao ser humano. Ela está interna, inerente ali. Se nós estivéssemos ainda vivendo como primitivos na era das cavernas, mas se comunicando, falando, a gente estaria tendo, obviamente, de uma forma diferente, discussões éticas. Então, eu acho que existem coisas ruins, porque, assim como qualquer tecnologia nova, as pessoas vão utilizar de forma errada, assim como foi a internet, né? Algumas pessoas realmente exageraram na dose, eu diria assim, e se prejudicaram, mas eu não acredito que essas pessoas não teriam se prejudicado ou também exagerado na dose se não houvesse a internet, entende? Elas possivelmente estariam se prejudicando com outras ferramentas. Gustavo, até a gente viu que saiu mês passado o primeiro casamento brasileiro no metaverso. E eu queria saber de ti o que tu acha em relação a isso, e se tu acredita que em algum momento vai ser necessário uma legislação própria para o metaverso, ou que não, que isso ainda vai ser algo que vai perdurar por um tempo? Então eu acho que é um desejo, é uma cultural e uma inerente, um hábito já social das pessoas quererem se casar. Eu acho que o casamento no metaverso, a parte do no metaverso só é um acessório, entendeu? É como se fosse um casamento no Havaí, um casamento na igreja, ou um casamento a céu aberto. Eu acho que, para mim, no metaverso é só um local, né, que proporcionou aquela experiência. Mas aí é super interessante, porque o metaverso realmente, as plataformas, né, imersivas, só vão funcionar se as pessoas forem a essas plataformas desejando fazer algo que possivelmente elas já desejam fazer na vida fora do metaverso, e a plataforma vai facilitar.
né, esse desejo de ser concretizado dentro do metaverso, mas se não houvesse o metaverso, as pessoas ainda assim iriam querer se casar. Faz sentido? Sim, sim, todo. É que até nesse caso, especificamente, foi um casamento legal, né? Eles fizeram ali todos os trâmites legais, só que no ambiente do metaverso. Então, até retomando a minha pergunta, eu queria saber se tu acha que a legislação que a gente tem hoje na vida real também se cumpre no metaverso ou se será necessário em algum momento uma legislação própria. O que eu posso dizer por experiência própria é que hoje o metaverso é uma bagunça, né? Então, não tem, sim, segurança, não tem muita legislação, é como qualquer terreno novo que o ser humano começa a desbravar e, sim, será necessário ter uma legislação ou ocorrer um caso, não no Brasil, mas fora do Brasil, a legislação lá é um pouco diferente, nos Estados Unidos, de assédio sexual com avatares dentro do metaverso. Então, até essas coisas já estão sendo discutidas. E o metaverso, por exemplo, quem já participou de uma sala virtual de chat em aplicativos como VR Chat ou Workrooms do Facebook, a pessoa entra lá e se torna um avatar. Aí eu estou conversando com alguém e essa outra pessoa eu posso conhecer na vida real, mas ela também é representada por um avatar. E quem me garante que essa pessoa que está lá é o avatar da pessoa da vida real, entende? Pode ser que seja um hacker que roubou aquele avatar de alguém e está simulando a voz através de um sintetizador de voz. Isso é totalmente possível. Então, assim como a gente tem problemas de cyberataques e até de golpes no mundo físico, no mundo como a gente conhece hoje, de novo, o humano vai levar esse comportamento para o metaverso, e a forma como nós temos para nos organizar em sociedade e tentar colocar uma ordem no caos é criando essas legislações que serão, sim, necessárias dentro do metaverso.